Bom, foi muito desafiador, né? Você pensar que em 2019, um ano antes da pandemia, nós estávamos com o hospital muito bem estruturado, consolidado com as suas estratégias, com os desenhos e os processos muito bem definidos e uma saúde financeira bem equilibrada. Chegar numa pandemia em 2020 foi um desafio, porque nós tivemos que reinventar o desenho do hospital, desenhar 2 hospitais em um único local, Covid e não Covid. Naquele momento eu estava como gerente de enfermagem e me lembro perfeitamente de todo mundo muito ansioso para começar, mas uma insegurança que passava pelos olhos das pessoas e ao mesmo tempo me lembro das pessoas com muita vontade de ajudar, de contribuir com aquilo que a pessoa estava ali, né? Que é para dar o cuidado melhor para o paciente, a atender aquele paciente, mesmo com todos os medos, as incertezas da Covid naquele momento. Me lembro dos profissionais de saúde querendo trabalhar naquelas áreas para dar o melhor de si. Foi um momento eu acredito que foi um marco na instituição. Nós passamos por um período muito difícil de estabelecer novas estratégias, então tivemos os comitês estratégicos da Covid para tentar trazer a melhor segurança para os profissionais da saúde. Eu acredito que naquele momento foi voltado, bem no início da pandemia, ele foi voltado para trazer uma segurança aos nossos profissionais, em novas técnicas, boas práticas, pensando também num tratamento melhor para o paciente, qual seria o melhor tratamento no momento que não sabia muito sobre a Covid e saber que o hospital expandiu as suas técnicas, expandiu as suas boas práticas para outros hospitais da região. Então eu acredito que por ter uma área de tantos leitos hospitalar destinado para a Covid, daqui saiu muitas ações de melhoria para outros hospitais e podemos contribuir para a nossa região. Foi um desafio, Reginaldo, porque realmente nós tínhamos naquele momento os profissionais que nos procuravam para falar que gostaria de fazer parte daquele trabalho, né, de entrar numa unidade Covid. E nós tínhamos outros profissionais com comorbidades, profissionais que estavam muito inseguros no primeiro momento e gostaria de não participar. Eu acredito muito no diálogo, né? Naquela comunicação assertiva de olhar para o outro, de entender o momento que a pessoa está passando. Então foram vários momentos de conversas com as equipes. Me lembro de conversar muito com os supervisores para olhar as escalas de enfermeiros, de técnico, um a um, tentando atender, né, a necessidade de cada profissional. Eu acredito que nós aprendemos muito na crise. Da crise saem muitas ideias, saem muitas ações de melhoria. E nesse ano, já não como gerente de enfermagem, mas como na área administrativa, foram muitos momentos difíceis, como desabastecimento constante de insumos imprescindíveis para assistência ao paciente Covid, o desabastecimento nacional, não só da nossa região, a crise financeira, né, instituída no nosso país, a inflação dos medicamentos, dos insumos e você ter que redesenhar com o mesmo orçamento que você tem. Eu acredito que quando o que a pandemia fez é unir as pessoas. Nós unimos o administrativo assistencial, tentando redesenhar a nossa forma de trabalho, otimizando esses processos, reduzindo desperdícios e com isso nós aprendemos a trabalhar com menos no orçamento, mas mantendo a qualidade
E eu vou dizer para você que foi uma redução expressiva para tentar equilibrar as nossas contas. Hoje, em 2021, eu acredito que o hospital ele está mais forte, os profissionais com uma experiência muito maior, muito mais unido, os profissionais, sabendo que dependemos um do outro. Eu acredito muito que o cuidado ao paciente foi pensado o tempo todo e também na saúde do trabalhador. Pensar no Covid é pensar que nós vencemos um tempo difícil, de crise, mas que nós aprendemos muito, nos fortalecemos como pessoa e como os profissionais da área da saúde. Muito difícil. Eu posso dizer para você que acompanhei a taxa de ocupação desse hospital diariamente, junto, né, com todos os veículos aí de comunicação, junto com a diretoria, e é uma angústia diária que nós sentimos na pele em ver uma demanda reprimida, né, alta em vários momentos esse ano e o ano passado, e você não poder ajudar com aquilo que nós temos, que é um recurso finito. Era tentar pensar, para aquele que veio, para aquele que estava aqui, que a vaga foi disponibilizada, era tentar sempre dar o melhor e tentar otimizar as saídas hospitalares para que outros pudessem chegar. Acompanhando, eu acredito que o Kanban, o nosso serviço de agilidade de paciente de internação, ele também foi fortalecido com esse momento da Covid para tentar otimizar os leitos da instituição, tentando dar o melhor de nós, a melhor qualidade na assistência e também uma alta no tempo correto para que outros pacientes pudessem chegar até os nossos cuidados. Foram vários momentos, né? Teve um momento que não girava o leito pela falta do medicamento e nós montamos os comitês beira-leito, né, passando com uma equipe multiprofissional, acompanhando o médico assistente do paciente, principalmente de terapia intensiva, que foi os leitos que tiveram uma taxa de ocupação por meses mais de 100%, e você tentar contribuir com aquilo que você tem, com a sua experiência profissional, para tentar otimizar esses leitos de UTI. Com a abertura do Hospital Campanha, também um marco nessa pandemia, nos ajudou muito a tentar transferir alguns pacientes de baixa e média complexidade para uma outra instituição que também é gerenciada pela FAMESP. A abertura daquele hospital também contribuiu, trazendo pacientes de da região que não conseguiam chegar até o hospital estadual e também pudemos ajudar de uma certa forma. Chegou momentos muito difíceis, né, de você somente pedir para Deus nos ajudar, e eu me lembro muito de uma cena da falta dos insumos e da falta até de abastecimento de gases medicinais como oxigênio, que era indispensável. Eu e a doutora Débora do lado daquele granel, né, daquela torre de oxigênio, da onde sai a distribuição de oxigênio, saber que o nível estava crítico e ficar esperando. E naquele momento a única coisa que a gente podia fazer é pedir para Deus para que o carro chegasse o mais rápido possível da empresa terceirizada para abastecer e não deixar de suprir toda a necessidade daquela taxa de ocupação que era de mais de 100%. Foram vários momentos difíceis, foram vários momentos de choro, foram dias, hoje incontáveis, de ficar aqui na instituição, de estar 24 horas à disposição da instituição, finais de semana, férias, que eram todas programadas, ser reprogramadas para você dispensar o seu tempo todo para o atendimento a esses pacientes.
e reinventando os processos e reinventando protocolos e reciclando os profissionais em treinamento e tentando ajudas dos parceiros. E mais uma vez, eu acredito que nós somos um hospital privilegiado e nós podemos agradecer, né, a todos os nossos parceiros, porque todo momento difícil veio alguém tentar nos ajudar de alguma forma. Então eu me lembro das ações de materiais que faltavam, de aventais, e chegar aos aventais e não deixamos de suprir a nossa assistência. Me lembro perfeitamente de um dia que ia faltar um medicamento, um sedativo, e a quantidade que tinha era crítica naquele momento, e chegar às 7 horas da noite e você falar o que nós vamos fazer, né? Não tem mais nada, não temos mais alternativa, e eu agradeço principalmente a Deus, né, que sempre nos supriu de alguma forma. Eu acredito muito que algumas coisas estão nas nossas mãos, outras fogem das nossas mãos. E aí, por nós sermos gratos, né, acredito que Deus vem e também traz aquilo que não está mais nas nossas mãos. Então, o medicamento de chegar um vendedor comercial, um representante comercial, e falar para nós, tá faltando? Eu tenho aqui se você precisar. E a gente pedir para que vá buscar correndo o medicamento. Eu lembro que não é uma prática nossa, né, dispensar um carro nosso para ir buscar um medicamento, mas naquele momento a gente não pensou em custo, a gente pensou somente na otimização daquele recurso para trazer para nosso hospital, para suprir a necessidade daqueles pacientes que estavam na UTI. E eu lembro que o socorro veio muito rápido, né? Então foram muitos momentos difíceis, mas muitos momentos de gratidão aos nossos parceiros, aos nossos amigos, à equipe, que eu vejo um ganho, né, enquanto nós estamos unidos hoje, quanto nós nos fortalecemos como pessoas e como profissionais, porque nós precisamos de ajuda de todos. Realmente a família ficou no segundo plano. A minha família, eu acredito que ela está muito bem estruturada, então aquele momento eu precisava viver para esse hospital. E foi conversado isso na minha casa. Então, como responsável, como uma líder dentro do hospital, num cargo de confiança, foi conversado em casa que eu precisava estar 24 horas voltada para esse hospital, e eu consegui isso porque eu tive um apoio dentro da minha casa, dos meus filhos, da minha família, do meu marido, que ficou com todos os cuidados de casa para que eu pudesse ficar, né, com o meu tempo dispensado para cá. Não foi fácil, então as mudanças vieram, chegava no horário, mas não tinha horário para ir embora, ou telefone o tempo todo, full time, né, trabalhando para cá. E mudando as rotinas, né, porque você chega, não fica com a mesma roupa, então ninguém abraça, ninguém beija, e no primeiro momento da insegurança, tirar os filhos de dentro da casa, tentando preservá-los, deixando na casa de vó, tio, né, para tentar realmente protegê-los. Depois veio, né, as adaptações, entendendo um pouquinho mais da Covid, isso foi se flexibilizando, mas o tempo despendido para cá foi possível por conta do apoio que eu tive dos meus familiares. Algumas, né, ideias aí, programações a gente tem, então, melhorando, né? Eu acredito que com a vacinação houve uma redução significativa das taxas de ocupação aqui da instituição, e diminuindo e desmobilizando o leito, eu penso em aí sair de férias, realmente sair de férias e poder ficar mais com os meus filhos, com meu marido, poder realmente agradecer, né? Acho que agradecer por ter passado por esse momento, agradecer pela experiência que eu tive, agradecer por estar, né, bem, com saúde, e sabemos quantas pessoas foram acometidas e quantas pessoas já não estão mais no nosso meio por conta dessa doença. E então eu acredito que o meu sentimento agora é de gratidão e poder agradecer melhor a Deus, né, e também descansar um pouco,
né, por todo esse tempo destinado aqui para o cuidado. A Covid ela trouxe de bom a resiliência, a Covid trouxe de bom, eu acho que o resgatar do amor das pessoas. Todos os profissionais eu vi que deixaram de lado somente o cuidado, o tratamento da doença, o dar o antibiótico, o puncionar uma veia. Era muito mais do que isso. Os profissionais começaram a trazer para aquele paciente o cuidado humano, né? O dar a mão, o entrar mais vezes no quarto para somente verificar se o paciente está bem, para dar uma água, porque o hospital, a instituição, ela sempre foi muito humanizada. Isso é um dos pilares, né, da instituição, é a humanização, com visitas ampliadas, com acompanhantes 24 horas e de repente ser retirado tudo isso de dentro da instituição por conta da pandemia, para evitar aglomeração de pessoas. E acredito que nesse momento as pessoas começaram a ser um pouquinho daquele familiar que não estava mais aqui, né? Que não estava mais presente aqui. Então, ligar um celular, ajudar um idoso a ligar um celular, a carregar o seu celular, a fornecer uma água, a dar uma mão, conversar um pouquinho com o paciente. Eu acredito que a resiliência, o amor, ele veio contribuir com a pandemia. E o lado negativo foi a quantidade de óbito expressivo que a gente viu por todo o mundo, e não foi fácil, e também não conseguia ajudar todos de uma certa forma. Então, você visualizar uma demanda reprimida, isso é muito ruim, né, para quem quer sempre atender e atender melhor e atender uma quantidade sempre maior, né, podendo contribuir com toda a população regional, e você não conseguir fazer isso e ter que delimitar, porque o nosso espaço ele é finito. Então foi um momento muito difícil. Eu acho que a fila aumentando e você não conseguindo absorver a população que precisava.